Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Poucas horas para o fechamento da vela semanal. Hoje, domingo, 21 horas, horário de Brasília, temos o fechamento e ele é extremamente importante, pois pode nos colocar diante de uma movimentação para as próximas semanas de alta acelerada. Eu mostrei isso ontem e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso no dia de hoje e trazer um nível de detalhamento maior para o curto prazo, o que esperar do mercado neste maravilhoso Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para todos os papais. Bom, vamos falar de Bitcoin, vamos falar de altcoins. Separei algumas que você pediu ontem. Então, fica até o final do vídeo que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Mais um dia, mais uma mensagem como de praxe. Deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Comentários estão abertos para você colocar qualquer tipo de ativo. Faltando pouco mais de 8 horas do momento em que eu gravo este vídeo, faltando 8 horas para o fechamento da semana, Bitcoin está em 60.300 dólares, próximo de confirmar o seu martelo de força comprador, o famoso pin bar. Mostramos e detalhamos ontem justamente o que aconteceu no passado. 15 vezes nós vimos este movimento de pin bar e nas 15 vezes tivemos valorizações. Será que a gente vai quebrar essa probabilidade ou não? É importante que você conheça esta movimentação e o cenário futuro em potencial para que você possa se preparar. Eu vou deixar aqui um card aqui no canto superior direito, na verdade no canto inferior direito, o vídeo de ontem, para que você possa assisti-lo. Então, faltando poucas horas para um fechamento muito importante, você tem que começar a ficar de olho, sim, nos movimentos de correção. A gente esticou bastante no gráfico diário. É inegável que o gráfico diário esticou bastante. A gente saiu de 49 mil dólares para 63 mil dólares e agora a gente está buscando formar uma base de preço, ou seja, a gente está buscando uma correção para seguir em alta. E uma base de preço no gráfico diário se forma quando o RSI de uma hora bate em sobrevenda. E o RSI está neste momento muito próximo da faixa de sobrevenda. O que eu quero dizer? Que para quem está de olho e quer acumular, essa pode ser uma faixa interessante para você ficar atento e até fazer o seu DCA nos bons ativos. Já que a gente tem um fechamento semanal extremamente importante no dia de hoje, a gente também tem um fechamento semanal extremamente importante no Total 3, que está nos colocando com um volume de compra ascendente, volume de compra, sim, muito elevado, o que também pode trazer valorizações para as altcoins. Mas, espera aí, por que as altcoins não estão valorizando junto com o Bitcoin? Elas sim se recuperaram, mas elas estão ainda muito atrás. Elas estão lá atrás nesta recuperação. Se a gente comparar o Bitcoin versus as altcoins, a gente tem claro para nós que elas estão defasadas. E por que isso está acontecendo? Bom, isso está acontecendo por conta da dominância, mas eu chamo a atenção para este gráfico da dominância, juntamente com este gráfico do RSI. RSI, principalmente no semanal e no diário, nos mostra, neste movimento de alta forte, nos mostra que estamos em faixa de sobrecompra. E, mais importante ainda, o que a gente está notando no mensal, no semanal, é que a gente está numa faixa de resistência, tá? Esta é uma faixa de resistência, onde a gente tem resistência, suporte, e aqui a gente está enfrentando uma resistência de muitos anos. Uma resistência a gente não pode considerar tão forte, mas e que tal duas?
linhas de tendência de baixa? Que tal 3? Cunha ascendente. Que tal 4? Round top, ou seja, o topo arredondado. Aqui nós temos 4 resistências extremamente importantes, que estão sim impedindo uma movimentação, momentânea pelo menos, de alta na dominância. O que isso quer dizer? O mercado, nestas últimas semanas e principalmente nestes últimos 3 meses, ele tem feito uma movimentação em que o Bitcoin está lateralizando, o Bitcoin sobe, o Bitcoin desce, mas a dominância, o dinheiro, acaba indo para o Bitcoin. Então o Bitcoin ele está recebendo muito mais capital do que as altcoins. Por isso o Bitcoin está se mantendo e muitas altcoins estão em preços baixos. Só que, uma vez que a gente está enfrentando uma área de resistência extremamente importante, o que pode começar a acontecer e o que muitas das vezes acontece é, a partir do momento que o Bitcoin começar a acelerar e principalmente passar desta faixa que eu quero te mostrar aqui, desta faixa aqui, o que a gente vai começar a ver? O mercado respirando. Por quê? Porque esta é a linha que delimita movimento mais bullish de movimento mais bearish, ou seja, cenário mais bullish de um cenário mais bearish, de baixa. E isso aqui vai tranquilizar os investidores. Por quê? Porque a gente está na faixa mais bullish. Naturalmente, a gente pode acabar vendo uma propensão ao risco. Ou seja, a gente pode começar a ver a dominância cair e o dinheiro do Bitcoin começar a fluir para as altcoins. Então todo esse movimento que a gente está vendo e que está enfrentando agora uma resistência quádrupla no gráfico mensal de anos, pode começar a fazer sim essa pressão de baixa e um movimento de queda pode trazer uma baixa rápida para a dominância. E uma baixa rápida para a dominância vai colocar o Total 3 em uma aceleração muito mais rápida, o que também vai beneficiar muitas altcoins. Altcoins estão nos seus pontos de mínima de acumulação, ou seja, do ponto de vista do risco versus retorno, a gente tem uma grande oportunidade. Se você enxerga sim que o ciclo de mercado se mantém, e na minha humilde opinião se mantém de forma completa, e a gente está caminhando para o rompimento de um topo no Bitcoin. E, como você sabe, a gente já mostrou aqui, quando temos o rompimento do topo do Bitcoin, a dominância começa a cair e as altcoins começam a performar muito bem, o que pode nos levar à alt-season, que é o movimento em que o dinheiro do Bitcoin, mesmo com ele subindo, acaba indo para as altcoins. E é aí que o sorriso de quem investe em altcoins vai aparecer e vai ficar cada vez maior. Pensando nisso, você sempre tem que olhar para as altcoins. Qualquer altcoin vai subir? Obviamente que não. Bons projetos, boas narrativas, bons padrões gráficos são aqueles que vão subir. E é isso que eu quero te mostrar, já que você me pediu vários ativos para serem analisados. Mas antes, eu quero te fazer 2 convites. Primeiro, te convidar a participar do nosso grupo do Telegram geral. O link está na descrição do vídeo. É totalmente gratuito. É um local que eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação de qualidade em primeira mão para que você possa lucrar. É um grupo gratuito do Telegram, link está na descrição do vídeo. Agora, aproveitando o Dia dos Pais, eu quero te entregar mais um convite com uma oportunidade. Nós temos o grupo Premium e o grupo do Desafio. São 2 grupos fechados no Telegram, em que eu apresento todas as minhas estratégias, minhas carteiras de investimento de longo prazo, trades,
apresento cada passo que eu dou com plano prévio. Então você tem acesso a tudo que eu estou comprando, tudo que eu estou vendendo, tudo que eu estou fazendo de trade, com uma explicação prévia. Por que que eu estou fazendo certos movimentos? Qual que é o objetivo? Qual que é a justificativa gráfica para aquela tomada de decisão? Por que que eu tenho um balanceamento, um rebalanceamento, um balanço na minha carteira específico em alfas e gemas? Por que que muitas vezes eu faço alguns rebalanceamentos? Por que que muitas vezes a gente faz compras? Por que que é momento de se expor ou não se expor? Tudo com base no gráfico, tudo explicado. Além de contar com tudo aquilo que eu faço, você tem acesso a diversas aulas que te ajudam a evoluir nesse mercado. E tem o suporte 1 para 1 comigo, para tirar dúvidas gráficas, estratégicas e muito mais. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda menos no plano vitalício, com um bônus especial hoje para comemorar o Dia dos Pais. Você quer saber mais? Quer participar? Quer, de fato, informações? Quer investir no seu conhecimento? Para você participar, você deve clicar aqui no link da descrição, vai no nosso grupo do Telegram, que é este grupo aqui. Na última mensagem vai ter um @oficial no FX. Clica nesse arroba e um chat com o time vai ser aberto e a gente vai te passar todas as informações. Até o final do dia, você conta com um plus muito bacana, com um desconto. Então, se você quer investir no seu conhecimento, aproveite o dia de hoje. Agora vamos falar dos ativos que você pediu. Eles estão aqui listados e eu peço mais uma vez, deixa aqui nos comentários se você quer que eu analise algum ativo específico. Pode até ser aquela meme coin que você está de olho. Mas vamos começar com Illuvium, GLMR, ENA, AGI, Cardano, Matic, Nier, Pendle, TrueFi, Jasmine, Toncoin, DOT, Shiba, OOK e JTO. Esses foram os pedidos que mais apareceram para nós no dia de ontem. Então, vamos à análise. Illuvium é um projeto que já vem do passado e está numa grande acumulação. Teve uma forte valorização, formou uma base de preço, acelerou e desde março começou uma correção que levou Illuvium diretamente para o fundo do bull market. E grande parte dos ativos está hoje no fundo do bull market. E é isso que você tem que analisar, olhar com muito carinho. Por quê? Se você entende que a gente está caminhando com o Bitcoin para rompimento de topo e o Total 3 também tende a ter valorizações, romper esse padrão de baixa, que é um padrão que normalmente rompe para cima, e acelerar forte, com a dominância caindo, se você entender que Illuvium é um mega projeto, este não tem como não ser o melhor ponto de compra, considerando risco versus retorno. É muito melhor você comprar a Illuvium agora do que comprar aqui. Isso é óbvio. Então, se você entende que Illuvium ou qualquer outro projeto entrega valor de verdade, aproveite. Faz um DCA ou pode avaliar do ponto de vista gráfico com base no seu perfil como investidor para que você se exponha. Então nós temos o seguinte, e eu sempre gosto de apresentar isso. Existe o DCA, que é o Dollar Costing Average, comprar de forma escalonada, independente do preço, em um período específico, ou avaliar o gráfico. E aqui, considerando o gráfico, conservador, tá aqui, já está na tua cara a linha do conservador. É necessário que Illuvium acelere bastante, e aí sim, formando um fundo ascendente aqui nesta faixa de $70, é que você vai ter oportunidades. Agora, eu tenho perfil mais agressivo. Você pode fazer justamente este tipo de movimento. Aguardar uma alta, correção e aí sim se expor. Lembrando que o Bitcoin está se aproximando da faixa de formação de base de preço no gráfico diário, RSI de 1 hora em sobrevenda. Então, áreas de correção aqui podem abrir espaço para quem
é mais agressivo, considerando o fundo em 34 dólares como faixa de saída. GLMR, vamos analisar a GLMR. Está num ponto bem crítico e até bem interessante, porque ele perde o fundo, mas não tem continuidade. Então é um ativo que está até mais forte. Por quê? Teve toda a sua movimentação, eu vou ajustar aqui, teve toda a sua movimentação, queda livre, rejeição, e agora abre espaço sim para acelerações, já que a gente está fechando a semana muito próximo dessa área limite. Se a gente tiver esse movimento e fizer este movimento, ombro, cabeça, ombro, com o rompimento de uma cunha descendente, pode sim levar GLMR a uma aceleração bem bacana e interessante. Vale a pena você ficar de olho definindo qual é o seu perfil. O conservador vai avaliar um pivô de alta. O agressivo vai considerar a compra no fundo de uma cunha. Se você considerar isso daqui uma cunha, com todo esse movimento aqui, você pode sim comprar em um fundo muito competitivo. O que mais que nós temos? ENA. A gente analisou ENA nesses dias e a minha visão segue a mesma. Por quê? Eu considero isso daqui, tá? Esta linha. Essa é a linha que eu estou considerando. E para que a gente tenha uma maior movimentação de alta, um ativo que caiu desde julho até aqui bastante, teve uma recuperação leve ainda, eu preciso ver pelo menos o ativo ENA vencer a faixa de 0,34 cents. Se vencer 0,34 cents, aí sim abre espaço para mais valorizações. Tá? Então, teria que sim formar um fundo ascendente. Eu, pessoalmente, não compraria aqui. Por quê? Porque ele está abaixo ainda deste fundo anterior. Então, nada indica que ENA tenha uma recuperação. Outros ativos já estão demonstrando isso, mas ENA não. Então, preste atenção a este detalhe. 0,34 começa a ficar mais plausível para quem tem um perfil agressivo. Conservador, acima de 0,42. AGI, vamos olhar o que a AGI está fazendo. A gente teve uma movimentação, seguimos no canal de baixa. Lembra que eu falei? Olha, a AGI, é importante você aguardar um rompimento. Mesmo que eu veja que a AGI é um mega projeto, eu gosto de AGI, eu acho que é plausível que o ativo tenha um rompimento e aí sim, em um fundo ascendente, você se exponha. Por quê? Porque a melhor oportunidade foi aqui. Quando ele está num padrão de baixa e ele perde os fundos sem continuidade, é o melhor ponto de compra. Agora, não adianta, você tem que considerar justamente este cenário para se expor. Cardano, falamos de Cardano recentemente. Não existe um melhor ponto para Cardano desde 23 de outubro de 2023, quase um ano atrás, tá? Quase um ano atrás, você teve uma oportunidade tão boa. Então aqui, como ele está sustentando muito bem, e olha como é engraçado, como ele está sustentando muito bem o round bottom, pode ser que você tenha uma oportunidade. Até num movimentozinho um pouco maior de pullback na semana que vem, pode ser que você tenha uma chance interessante. Isso perfil agressivo. Conservador já está desenhado aqui. Eu vou até escrever vamos ver se eu consigo escrever um texto aqui. Não consigo, mas saiba que esta é a faixa do conservador. Precisa de uma pernada para cima, correção, e aí sim você pode surfar valorizações. O que mais que nós temos? Ih, Matic. Eu não sei o que a galera pede Matic para mim, já tô com uma tristeza com Matic, porque eu vendi nesta faixa de preço, se eu não me engano, foi com leve lucro, eu tenho que puxar, foi acho que com leve lucro, mas foi muito brando, porque eu tinha comprado nesta faixa aqui, tá? Então, você vê que o lucro não foi tão interessante. E por que eu vendi? Porque ele estava indicando, sim, perda dessa linha de tendência de alta, tinha todo um movimento. E entenda, eu não estou contra a Matic, não é que não compre Matic porque Matic vai a zero. Eu estou te apresentando aqui o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e trago alertas. E para mim é um alerta Matic neste
nível de preço. Matic está batendo próximo à faixa que a gente falou, quando ele estava aqui, ó. Olha, se ele perder este ponto, na verdade, se ele confirmar que um pivô de baixa abaixo dessa linha, é capaz dele buscar a próxima área de suporte. Qual que era a próxima área de suporte? Tá aqui, ó, 0,31, ele chegou em 0,33. Então, é uma perda muito grande. Então, na minha humilde opinião, Matic ou acelera, tá? Rompe pelo menos esta linha de tendência de baixa, faz um fundo ascendente, ou a gente vai seguir vendo Matic formar topo descendente, cair, topo descendente, cair. É o que vem fazendo de forma muito agressiva. E eu não estou falando de um mid cap, eu não tô falando de um ativo pequeno. Pô, eu estou falando de Matic, é um grande projeto. Só que morreu. Até segunda ordem, tá morto. Tá? Então você avalie com muito cuidado. Mas é claro, como a gente sempre fala, se você tem uma convicção para um ativo específico, com um ativo específico, estuda, avalia, entende o que aquele ativo está fazendo, e se você enxergar que a maior probabilidade é sim desse ativo performar no longo prazo, não é nem um pouco contraindicado, né? É totalmente indicado que se você, depois de uma avaliação bem feita, você entender que ele tem potencial, comprar ele barato, porque ele está barato. É melhor comprar Matic a 0,40 ou 0,33 do que comprar a 1,25. Pô, é uma diferença gigantesca. Então, faça valer estes preços baixos. Eu estou te expondo aqui que eu não estou tão convencido com Matic. Mas Matic pode surpreender, como muitos ativos surpreendem. Nier está muito forte, tá? Agora eu não compraria. Se eu tivesse, eu quero comprar Nier. Não, eu aguardaria isso daqui, ó. Por quê? Você perde um percentual, você deixa de ganhar, na verdade, um percentual de 10%. Só que você aumenta muito a probabilidade do ativo seguir em valorização. Então, é um movimento que acaba sendo muito interessante. Então, para mim, vale mais a pena. Pendle. Pendle tá lindo. Queda livre, buscou liquidez de forma absurda, tá fechando a semana provavelmente com um martelo de força compradora. Embora a gente pudesse ter fechado numa faixa superior, ainda assim a gente está sim fechando positivo. O mercado pode agora formar um fundo ascendente e no fundo ascendente, mega oportunidade. Então aproveite. TrueFi. Olha, incrível. Foi um ativo que teve muita força nos últimos meses. Só que acabou por confirmar o ombro cabeça a ombro. Então aqui em março, abril, se eu não me engano, abril, a gente teve aquele crash por conta do conflito no Oriente Médio. Muitos ativos caíram. TrueFi se sustentou, formou um fundo ascendente, foi lá em cima. Quando todo mundo estava caindo, em junho, estava lá em cima, estava batendo máxima do ano. Só que teve a sua correção, já que o setor de RWA começou a corrigir e formou o ombro cabeça a ombro. Não conseguiu se sustentar, e você lembra que a gente queria o quê? Um movimento, ele precisa de um movimento para invalidar esse ombro cabeça a ombro. O que ele fez? Confirmou o ombro, porrada, atingiu o alvo, agora abre espaço para valorizações. A gente já está vendo essa rejeição. O que eu faria agora? Topo, fundo ascendente, aí sim. Ou até um reteste nessa faixa de preço, quem sabe? Vamos acompanhar. Eu tenho que ajustar aqui esse round bottom, tá? Porque fundo arredondado agora fica bem claro. Só que, embora a gente tenha uma rejeição aqui, isso não quer dizer muita coisa sozinho. Então eu preciso topo, fundo ascendente ou um fundo ascendente aqui para abrir espaço para mais valorizações. Jasmine também, super alta, acumulou, explodiu. Agora está acumulando de novo. Está numa faixa de buy zone? Na minha humilde opinião, sim. Tá? Por quê? Porque tem aqui essa rejeição gigantesca muito perto desta faixa de acumulação. Então a gente volta para a faixa de acumulação e aí pode ficar interessante para você. Vamos acompanhar o Bitcoin e as altcoins, o Bitcoin e o Total 3, porque
uma sustentação aqui pode abrir caminho, sim, para uma continuidade de alta. Inclusive, esta linha de tendência de alta está sendo respeitada. Então, vale a pena a gente acompanhar. Agora, se ele começar a fechar abaixo, justamente desse ponto, abaixo de 0,19, 0,020, na verdade, aí as coisas podem ficar estranhas para a Jasmine e a gente pode ter uma correção maior. Então, atenção máxima a este ponto em que nós estamos. Quer ter mais segurança? Um pivôzinho de alta aqui, ó, tira essa possibilidade de queda mais forte, a gente teria um rompimento de um triângulo maior, e aí sim, fundo ascendente, abre oportunidade. Tom, eu não sei por que me pediram tom, porque não tem como analisar, olha só, nem na Binance, deixa eu ver se eu consigo analisar em outra corretora. Gate.io, vamos ver. Ah, tem mais informação aqui, agora sim. Agora eu fico feliz. Bom, teve uma forte correção, mas fecha a semana com um martelo de força compradora, rejeitando uma faixa de suporte. Maravilha, tá muito saudável, lindo, maravilhoso, abre espaço sim para mais valorizações. Agora, qualquer correção aqui, áreas de Fibonacci pode abrir oportunidade de compra, ou até um topo fundo ascendente também pode abrir oportunidade de compra. Fique de olho, tá bem bullish, tá? Acho que faz sentido você acompanhar. DOT termina a semana muito próximo de um martelo de força, tá? Vamos ver até o final do dia se a gente consegue colocar esse martelo de força, mas o que eu quero ver aqui é isso aqui. Se ele fizer este movimento, é um cenário extremamente bullish, com ombro, cabeça a ombro, voltando acima desta linha laranja. Isso aqui seria um movimento extremamente bullish, que poderia sim nos colocar em um movimento voltando lá para o topo de março. Então, vamos ficar de olho porque tem boas chances aqui. Shiba Inu, queda livre, teve um pivôzinho aqui, um movimento de rompimento falso, sustentou esta faixa de suporte, tá? É uma faixa de suporte aqui que nós temos. Sustentou. Agora é o seguinte, como é um ativo meme coin, eu adoraria ver um movimento mais agressivo de alta, porque eu não sou extremamente bullish e tenho um cuidado para me expor em meme coins. Então, neste caso, eu adoraria ver isso daqui, tá? Um ombro, cabeça, ombro, uma movimentação acima da linha de tendência de baixa, aí sim eu ficaria extremamente bullish. Não, Luan, Shiba é um baita de um projeto, vai voar. Melhor ponto de compra, não tem. Isso a gente está falando desde dezembro de 23. Tá? A gente está numa faixa aqui muito interessante. Qualquer retração pode te abrir uma grande oportunidade. OOC, não gosto de OOC por fazer este movimento. Olha só, a gente tinha analisado o OOC e a gente vinha falando sobre o seguinte. Cunha descendente. Rompe para cima, rompeu para cima. Voltou, opa, não confirmou o rompimento. Precisa retomar esse movimento aqui, senão o OOC vai cair muito. Foi exatamente o que a gente falou, foi exatamente o que a gente trouxe, foi exatamente o que aconteceu aqui neste cenário. Então aqui a gente tem alguns pontos que não são tão interessantes. Ó, tá vendo aqui? E eu vou tirar este round bottom que foi invalidado. A gente tem uma cunha, rompimento, teste, reteste. Agora é o seguinte, ou o OOC faz este movimento aqui e volta para um fundo ascendente, rejeitando, ou ele vai seguir um movimento muito mais agressivo de baixa. Você pode até traçar aqui, quero puxar, você pode até traçar aqui, eu vou traçar desta forma, eu vou mudar a cor para ficar didático. Você pode traçar aqui, ó, esta linha de tendência de baixa também, tá? Então, dentro deste padrão aqui, você tem uma cunha. Mas o que você precisa ver em OOC para que o OOC fique plausível para compras é rompimento, teste na faixa de 0.0016 e aí sim uma rejeição. É neste cenário aqui que você vai ter que ficar de olho, principalmente nesta faixa. Quando ele formar um topo, tem que formar acima desses fundos aqui, e aí formar um fundo ascendente é que você tem que ficar atento. E JTO,
sendo bem sincero, parece que nem sentiu o movimento dessa semana. Teve uma queda, mas nada demais. Tá? Ó, caiu, vamos lá, exatos do fechamento da última semana, teve uma queda de 19%, nada demais. Recuperou tudo, tá positivo. No mensal, tá extremamente saudável. Tá? Olha só o mensal. Então, para mim, JTO nesta faixa, se começar a acumular, pode ser uma faixa de acumulação interessante para ele seguir subindo. Então, vale a pena você acompanhar e ficar de olho em JTO, que está sim numa faixa interessante, na minha humilde opinião. Acompanhe o fechamento da semana, acompanhe a base de preço do gráfico diário. Fique de olho no Total 3 e participe do nosso grupo do Telegram. Hoje eu vou atualizar o fechamento do dia e da semana lá no grupo geral. Mais uma vez eu lembro, este não é um vídeo indicando compra nem venda, faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Não esquece que a gente tem hoje, até o final do dia, uma oferta para o Dia dos Pais. E é claro, eu desejo a você que essa semana seja maravilhosa, com muitos lucros no seu bolso.